Olá, povo de Deus! A gente fez esse canal no Instagram para a gente poder falar sobre os livros, né? Um canal exclusivo, né? Para a gente falar sobre a leitura, né? A base, né? Do conhecimento. É a leitura, né? Agora, a base do conhecimento espiritual é o Espírito Santo que vai te revelar no momento de oração. Então, o que a gente pode fazer de maneira terrena para acrescentar no nosso ministério, ou até acrescentar na sua vida cristã mesmo. Tem gente que, né, busca a leitura realmente como um hobby, busca a leitura realmente como um anseio de conhecer coisas novas, né? E tem gente que busca a leitura para enriquecer pregação, para enriquecer a fala, né? Essa parte de dicção, essa parte de oratória, né? Acrescentar palavras no seu vocabulário que vai enriquecer, né? A sua conversa, o seu diálogo, até você que dá palestra, você que está à frente de algum trabalho na sua empresa, na sua igreja, qualquer trabalho que esteja relacionado ao falar ao público, né? Ao se relacionar com muitas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Então, a gente criou esse canal aqui no Instagram, né? Gente, Páginas e Fé. Para que a gente possa falar dos livros, das leituras, né? Eu vou falar a maioria das vezes, ou até por dizer quase todas as vezes, nos livros cristãos, tá? Que é o que vem acrescentar na nossa vida e é o intuito, né? Do nosso trabalho aqui, tá bom? Se você não é ainda participante da nossa fé, eu espero em Cristo que você seja. Se você também não é e não deseja ser ainda, eu espero em Deus que esse canal aí acrescente algo na sua vida, tá bom? Aqui a gente não quer convencer ninguém de nada, aqui a gente só quer compartilhar mesmo palavras, né, com gente através da fé, tá bom? Então eu vou ler aqui, olha o livro que a gente tá trabalhando em cima. Se você ver as postagens desse canal, ele tá sendo em cima desse livro aqui por enquanto, que é o livro da leitura atual agora, né, que eu estou fazendo, tá bom? Tô fazendo paralelo com outro livro também, tá bom? A gente tá fazendo um trabalho lá na igreja de leitura coletiva e lá a gente tá lendo Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aqui eu vou trazer a leitura desse livro, que é um livro que foi um divisor de águas para mim. Já é a segunda vez que eu tô lendo esse livro e eu acho que vai acrescentar demais, né, para nós aqui nesse tempo de hoje, no corre-corre do dia a dia, nesse momento acelerado que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo momentos de dificuldade, vamos dizer assim, por falta de tempo, né? Apesar do dia ainda ter 24 horas, né? Então, eu não sei como, né? Nós temos tanta falta de tempo para as coisas, seja para nós, para nossa casa, para a igreja, para Cristo, ou até mesmo nos nossos relacionamentos internos, né? A gente não tem tempo, é muita correria. E eu queria trazer para vocês, né, por dentro aí da perspectiva cristã, o que esse livro vai trazer para nós em cima desse pensamento acelerado, desse corre-corre do dia a dia, dessa geração que nós estamos vendo muito imediatista, né? É aqui, agora e acabou, né? Então a gente não tem mais aquele momento de plenitude, a gente não tem mais aquele momento de solitude sozinho e a gente acha que isso é normal, não. A gente acha que isso já é depressão, a gente já acha que isso, eu tô entrando num conflito interno porque quero ficar sozinha. Claro que tem os seus momentos, né, que realmente, né, você quer ficar sozinha, é um momento aí de plenitude interna, né? É um momento aí de solitude, mas também há momentos que nós temos que parar e pensar, realmente, será que não estamos ficando doentes da mente, né? E esse tempo acelerado tem trazido essas doenças mentais, tá bom? Não vou ter pressa aqui, porque o canal é para isso, tá bom? O canal é para leitura mesmo, o canal é para conversar sobre os livros, o canal é para a gente desenvolver o tema, o canal é para a gente poder falar sobre o que está afligindo o nosso coração. E esse livro aqui, ó, que é Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, é um livro muito forte para esse tema, para esse assunto, né? Fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada, uma vida corrida. Se você ver aí minhas postagens, eu postei
até o, acho que o capítulo de número 7, né, eu coloquei algumas figuras ilustrativas, e tem uma que ela tá com um caderninho assim, ela tá parada, correndo, e as pessoas correndo e as coisas acontecendo ao redor dela. E eu achei muito interessante essa figura, por isso que eu coloquei lá no canal, e realmente ilustra o que a gente está vivendo, né? Aqui tá o meu livro, meu caderninho, ó, meu caderno de anotações, tá? Eu sempre, quando eu vou fazer a leitura, ou quando eu vou trazer algo para mim, assim, internamente, ou qualquer trabalho que eu vá fazer, qualquer coisa que eu vá estudar, eu pego meu caderno junto. Por quê? Porque isso vai trazer para mim um momento realmente exclusivo do estudo da leitura. Por quê? Quando eu abro o caderno na página em branco, eu automaticamente sempre vou ter alguma coisa para escrever, sempre. Só que se eu não pego o caderno, eu procrastino isso. Depois eu escrevo, depois eu anoto, depois... Não, quando eu vou fazer a leitura para estudo, eu já pego o caderno. Quando eu vou fazer uma leitura corrida, uma leitura comum, às vezes eu tô no trem, às vezes eu tô, né, vindo do trabalho, às vezes eu tô no trabalho, num momento que dá pra gente pegar um pouquinho ali, 5, 10 minutinhos de leitura, na hora da janta, na hora do almoço, né? O meu é janta porque eu trabalho à noite, mas você que trabalha de dia, na hora do almoço, eu não sei. Às vezes você é dona de casa, né? Tá ali lavando uma louça, tá fazendo alguma coisa. E aí tem aquele momento de descanso, o momento que você almoça. Pós-almoço, a gente corre pro celular, ou a gente corre para uma série, ou a gente busca outras alternativas para interter a nossa mente. Mas eu acharia interessante você pegar um livro para leitura após o almoço, ou até após a janta, no momento que você descansa, um momento que você para. Né? Deve ter algum momento que você para. Não é possível. Paulo, eu só paro meia-noite. Então, meia-noite pega o livro, lê 10, 15 minutos, isso vai ajudar a acalmar até a sua mente para você dormir melhor. Então, essa leitura vai enriquecer você, tá bom? Essa leitura é para todo, mulher ou homem, tá? Aqui a gente vai falar desse pensamento acelerado, dessa correria do dia a dia, desse corre-corre. Realmente, o mundo de Marta, atarefado, um mundo corrido, um mundo que realmente é paralelo ao mundo que Cristo quer que você viva no Espírito, né? E esse mundo espiritual vai ter que transferir para o mundo real que vivemos, né? Para esse mundo social, para esse mundo realmente humano em que nós estamos vivendo. Olha que legal, a Joana Weber, ela vai... Eu não sei falar direito, tá, irmãos? Joana Wever, alguma coisa assim, o Wever, né? Ela vai falar assim de algo que tendo um espírito como o de Maria. Isso aqui, ela é uma autora de um best-seller, tá? Ela já fez vários livros, eu tenho bastante livros dela, até hoje não sei falar direito o nome dela. A Joana Wever, vamos falar assim, Wever. Quem souber, coloca aí nos comentários o nome dela correto, a maneira da pronúncia. Escreve como pronuncia pra gente poder saber, tá bom? Eu vou começar do capítulo de número 1, já tô aqui com a minha canetinha, tá? Que vai me ajudar também no grifo daquilo que é mais importante, né? Quando eu grifar, quando eu pego as perícopes, ou seja, os trechos, né? Ou da Bíblia, ou do livro que eu tô lendo, ou qualquer coisa que eu esteja fazendo uma análise mais profunda, tentando extrair algo do texto, essa exegese, né, do texto, eu vou optar sempre por um marca-texto, por um lápis, né? Caneta também, irmãos, porque se o livro é seu, você pode rabiscar de ponta a ponta, que ninguém vai reclamar. E eu acho que isso vai trazer para você realmente estar mais confortável no aprendizado, tá bom? Né? Ele é mais didático quando você grifa, quando você rabisca, quando você escreve, quando você para naquilo que você realmente te chamou a atenção e você tem essa sei lá, essa atividade, né, de estar grifando, esse momento que você para e faz aquele destaque, né, ressalta do texto, né, aquilo que você realmente achou importante. Eu vou começar do capítulo de número 1, eu vou ler um pedaço aqui, né, o capítulo de número 1, ele é bem grandinho, 1, 2, 3, 4, é grandinho sim, 5, 6, o capítulo de número 1 tem bastante páginas, tá? Ele tem 12 páginas, o capítulo de número 1, e a gente entra no capítulo de número 2, mas eu vou ler só o começo aqui, pra gente poder ter uma noção do que realmente importa, tá? Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, tá? Gente, Páginas de Fé. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, me siga, tá bom? Paula Anjos, a palavra como ela é.
Vou trazer para você, sempre quando eu postar lá no Instagram alguma coisinha, eu vou trazer aqui também no canal, porque eu acho importante pro estudo, né? Como a gente realmente vai falar da palavra de Deus e é a mesma coisa, eu acho interessante e não porque, né? Eu acho bem assim, vamos dizer assim, bem real para nós, né? Que somos cristãos e quem não é também, quem tá aqui para curiosidade, quem tá aqui para conhecer mais, quem tá aqui para saber simplesmente se te interessou o assunto e você parou aqui, eu quero que você seja muito bem-vindo para estar conosco nessa caminhada aqui de fé, para a glória de Deus. Vamos lá? Olha aí, aqui no capítulo de número 1, esse livro aqui vai trazer para nós a história de duas irmãs. Aqui tá escrito no texto, né? A história de duas irmãs. E ele vai escrever o versículo do livro de Lucas, capítulo de número 10, do 38 e o 39. Ele escreve aqui, o interessante desse livro é isso. Ele já traz para nós o versículo, não precisa ir lá na palavra de Deus e ler. Apesar de que seria muito interessante se a gente lesse o capítulo 10 todo, para a gente poder entender um pouquinho mais do contexto do livro, porque ele é baseado nesse capítulo da palavra de Deus. Vamos lá? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E aí a Joana, ela vai começar dizendo, já tentou fazer de tudo um pouco? Ela vai começar no livro dizendo assim, com uma pergunta, uma indagação, olha que legal, né? Após ela descrever o versículo, os dois versículos que vamos basear a fala dela no livro, né? Não só no livro todo, mas o capítulo todo de Lucas 10, né? Mas assim, ela vai basear mais nesses dois versículos. Você vai ver que ela vai citar várias vezes ele durante o livro, né? Já tentou fazer de tudo um pouco? Eu tento, faço e provavelmente sempre farei. Não está apenas em minha natureza, também faz parte da descrição de meu trabalho. E do seu também. Ser mulher requer mais força, mais criatividade, mais sabedoria. Não se sintam menosprezados os homens, tá? Do que jamais imaginei quando eu era uma garota. E isto não vale somente para as mulheres atarefadas de hoje. Sempre foi assim. Em 1814, Martha Forman estava casada com um abastado proprietário de plantações em Maryland. Você deve pensar que ela passava os dias tomando chá, usando vestidos encantadores e dando ordens aos seus empregados, enquanto conversava com importantes convidados. Pelo contrário, Marta trabalhava ao lado de seus empregados das 4 da manhã às 11 da noite. Dentre suas atividades diárias estavam, aqui embaixo ela vai colocar até de destaque em um outro formato de letra, né? Um pouco menor, em um formato mais descritivo. Ela vai colocar transformar de 13,5 quilos a 15,5 quilos de sebo em vela. Cortar 14 camisas, casacos e calças para os escravos, a quem sempre chamava de o povo ou nossa família. Ela tá falando da história da Marta aqui, né? Marta, uma mulher casada com um proprietário abastado, né? Ali de uma região, creio eu, que dos Estados Unidos, não sei. Mas você vê que ela destaca que essa mulher poderia, né? Ficar no seu lugar, fazer as suas coisas, suas compras, viver no seu luxo. Mas ela, por ter esse instinto de mulher, por ser uma mulher destacada, ela fazia diferente. Olha aí, tricotava meias, lavava, tingir, fazer fios de lã, assar tortas e carnes e pudins de batata, semear ou colher o trigo, matar animais e fazer salgar a carne, plantar e colher frutas e verduras, fazer geleias e compotas de frutas, caiar ou pintar paredes, passar a roupa, preparar grandes festas, cuidar da família doente dos escravos. Ela descreveu o que essa Marta fazia na sua casa. Essa Marta, que é uma mulher como eu e você. Eu achei interessante essa parte, sabe? Esse destaque do que essa Marta fazia. E ela fala
com uma fala acelerada. Você vê que ela escreve, né? E a gente, quando lê, a gente percebe uma fala acelerada. Ela fazia tudo isso, né? Ela tricotava meias, ela lavava, tingir, fazer fios de lã. Ela vai listando realmente o que essa Marta rica fazia em sua casa. Olha aí. Então, aí ela começa falando a opinião dela. Ela destaca o que essa Marta fazia, depois ela entra falando, né, a observação dela sobre isso. Então, o que você fez hoje? Misericórdia. Você vê que ela entra falando, o que a gente fez hoje, né? Ai, quando a gente olha para nós, eu fiz muita coisa, mas quando eu olho para a lista que Marta, né? Essa Marta que ela descreve aqui, casada com um proprietário, né? O que essa Marta fazia, eu falo, eu não fiz nada. Você tá vendo como a perspectiva muda? Quando a gente tem essa perspectiva, ou seja, quando a gente tem um parâmetro, quando a gente tem algo a se comparar, muda. Muda, porque você fala assim, olhando para mim, no meu dia a dia, eu fiz muita coisa, mas olhando para essa Marta aí de cima, eita, eu não fiz nada. Talvez não tenha abatido um pouco ou colhido trigo, mas sei que você esteve ocupada. Se passou o dia fora trabalhando ou em casa cuidando das crianças ou ambos, o seu dia passou rápido da mesma forma. Enquanto você lê este livro, sua mente e o seu corpo estão provavelmente tão cansados quanto os da pobre Marta Forman. Tenha o coração de Maria no mundo de Marta. Esse pensamento a intriga. Em seu interior há uma fome, uma vocação para conhecer e amar a Deus, para conhecer verdadeiramente Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Você não está em busca de mais conhecimento intelectual. Anseia por uma intimidade sincera? Uma parte de você ainda hesita. Exausta, você se pergunta: como encontrar forças ou tempo? Cultivar a vida espiritual parece mais uma obrigação. Uma a mais em uma vida transbordante de responsabilidades. É quase como se você estivesse no primeiro degrau de uma escola que se estende até o céu, ansiosa, mas atemorizada. Você denomina os degraus, usando as coisas espirituais que você deve fazer. Estudar a Bíblia, orar, congregar, 3 pontinhos. E aí por diante, ela diz, né? Aí abre aspas. Ela está lá em cima, em algum lugar, fecha aspas. Você diz, inclinando-se levemente enquanto olha para cima, incerta de que como começar ou se quer mesmo experimentar a longa e vertiginosa escalada. Mas não faz nada significa não fazer nada, mas não fazer nada significa deixar escapar o que o seu coração já sabe. Há mais nesta caminhada cristã do que você já experimentou. E você está faminta o bastante. Aí ela vem com um hífen, né? Ela abre um hífen e coloca assim, e você está faminta o bastante, hífen, e desesperada o suficiente, hífen, para querer de tudo um pouco. Que legal! E ela continua, olha aqui, a história de 2 irmãs, ainda o tema é esse. Talvez nenhuma passagem das Escrituras descreva tão bem o conflito que sentimos como mulheres do que aquela encontrada no Evangelho de Lucas. Basta mencionar o nome de Maria e Marta em um grupo de mulheres cristãs para perceber olhares, risadinhas nervosas. Todas nós passamos por este conflito. Queremos adorar como Maria, mas Marta, dentro de nós, continua a nos controlar. Aí você vai se lembrar, né? Vai um lembrete. Caso você tenha se esquecido da história, está em Lucas. É a história de 2 irmãs. É a história sobre mim e sobre você.
Durante uma de suas viagens, Jesus e seus discípulos chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta abriu a casa ao Senhor. Perdão. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia. No entanto, Marta estava distraída com as preparações que ela devia fazer. Veio até ele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dizer-lhe, pois, que me ajude? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta, Marta, respondeu-lhe o Senhor, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, do 38 ao 42. O mundo de Marta. Agora a gente vai entrar, na observação de que a Joana, que é a escritora do livro, ela vai trazer sobre essa vida de Marta, esse pensamento de Marta, né? O pensamento de Marta, ou seja, Senhor, o Senhor não vai pedir que ela me ajude? O pensamento da Marta era esse, né? Eu tô aqui no corre-corre, Maria tá aí debruçada, né? Alguns textos trazem, e Maria quedava-se, né? Aos pés de Jesus, né? Então ela estava quedada, ela estava curvada, ela estava deitada, ela estava realmente debruçada sobre o chão, né, para ouvir Jesus falar. E a gente já imagina, né, a ilustração do texto na nossa mente. Ou Maria estava assim, com os pés esticados no chão, ou Maria estava assim, né, prestando atenção, ou Maria estava assim, realmente deitada no chão, com os cotovelos debruçados no chão. Você começa a imaginar inúmeras posições que Maria poderia estar, né? E você já imagina Marta tirando a mesa, colocando a mesa, lavando a louça, limpando o chão, né? Servindo as pessoas. E aí a gente começa a entrar agora no mundo de Marta pelos olhos da Joana, né? Aqui da escritora do livro. Você vê que primeiro ela introduz, né? Aonde vai ser em cima da fala dela de agora, né? Ela traz o texto, né? O pedaço do texto, o trecho do texto, e ela vai destacar a fala de Marta, né? Aqui ela não falou nada, ela só falou assim a situação pelos olhos de Marta, né? Ela fala, ela escreve, né? Ela transcreve aí a escrita, né? Da fala de Marta, e em cima disso ela vai trazer aí o pensamento dela, do que ela entendeu, do que Marta estava querendo dizer a Jesus naquele momento. Olha aí, o mundo de Marta. Quando li a primeira parte da história de Marta e Maria, devo admitir que me afeiçoei mais por Marta. Sei que somos propensas a proclamar elogios a Maria e estudos bíblicos, né? Lá nos estudos bíblicos, a gente sempre vai falar bem de Maria e vai aí, né, denegrir a imagem de Marta. Isso é comum, é o que ela está dizendo aqui. Mas Marta, para ser honesta, combina melhor com as minhas tendências perfeccionistas, né? Ela consegue ver Marta nela, né? A Joana, a escritora do livro, ela consegue ver Marta nela também. Então, combina mais com uma parte de Joana, a expressão de Marta, o jeito de Marta, o perfeccionismo de Marta, né? Vai combinar um pouco mais com ela. Que mulher! Ela fala com um sentido de exclamação aqui. Que mulher! Abre a sua casa para um grupo de 13 homens famintos, talvez mais, viu? Que anfitriã! Olha o destaque, ó. Gente, é impressionante como a gente consegue perceber na fala, né? Alguns destaques importantes. Olha aí, que mulher, que anfitriã. Ela não prepara uma panela improvisada de macarrão, não, semi-pronto com queijo e salsichas. Como costumo fazer nessas ocasiões, a própria Joana falou que ela costuma fazer assim, né? Uma coisa mais assim, sabe aquele negócio? Passa um pano de pia na canela, né? Quando você tá corrido, quer sair para resolver alguma coisa, você pega o pano da pia, passa na canela para tirar aquele cinza e sai, né? Ela tá falando assim, eu não vou lá preparar uma panelada de macarrão rápido, instantâneo,
vou lá, meto umas salsichas lá, porque é assim que a gente faz, né? Deixa eu dar uma lambida aqui num macarrão rápido, né? Então é assim que ela tá falando, né? Como ela faria, né? Essa Marta não fez assim, olha aí. Como costumo fazer nessas ocasiões. Ela não. Ela é verdadeira Martha Stewart. A Marta que a gente falou, né, no começo do livro já, ela tá associando essa Marta que era casada com um homem muito rico e fazia seus afazeres. Olha aí. Ela é muito mais parecida, ela verdadeiramente é uma Martha Stewart. Ou então a mulher virtuosa descrita em Provérbio 31. Então essa Marta, a irmã de Maria, ela tá comparando a Martha Stewart, que é a casada com o cara muito rico, abastado, e ela também compara com essa mulher de Provérbios 31, né? Aquela mulher ditosa, maravilhosa que o livro de Provérbios descreve no capítulo de número 31. Bem, ao menos é assim que eu a imagino. Então ela tá falando que da perspectiva dela, né, sobre os óculos dela, sobre a visão dela, é assim que ela imagina essa Marta. Olha aí. Ela é a rainha da cozinha e do resto da casa também. Ou seja, ela tá dominando aqui. Ela domina o que ela tá fazendo. Ou seja, não tem ninguém agora, nessa expressão do comentário da Joana do livro, que seja melhor do que esta Marta. Olha aí. Ela domina, né? Ela é a rainha da cozinha e do resto da casa também. A história de Lucas começa com Marta em um momento de glória, afinal. Trata-se de Jesus. Ela rasga o cardápio comum do dia a dia, composto por uma sopa, um pão, e resgata todos os livros de receita. Este decide ela. Será um banquete digno de um Messias. Para o Messias, Marta envia um servo ao campo para abater um cordeiro e outro ao mercado para escolher algumas daquelas saborosas romãs que vira ontem. Como em um quartel-general, ela dita as ordens para seus assistentes de cozinha. Ponham as lentilhas de fogo, no fogo. Não, de fogo, mano, de molho. Soquem os grãos, sovem a massa. Tanta coisa para fazer em tão pouco tempo. Ela deve se assegurar de que as peças da mesa e os guardanapos combinam. Que o criado, olha aí, aquelas mulheres que gostam de tudo bem feitinho, uma casa bem adornada, uma mesa bem posta, né? É aqui, ó. Guardanapos combinam com tudo. E o criado sirva o vinho do lado direito e não do lado esquerdo. A mente de Marx está tão ocupada quanto um quarto cheio de crianças do jardim de infância. O que seria mais adequado para a sobremesa? Queijo de cabra como uma bandeja de frutas frescas? Será que Jesus e seus seguidores passarão a noite aqui? Alguém deve trocar os lençóis e dobrar algumas toalhas. Onde está Maria? Alguém a viu? Ela pergunta a um servo. Aqui, Joana, a escritora, está conjecturando a situação. Você vê que ela entra dentro do assunto e ela meio que começa a abrir o leque, né? Abre aí a explanação dessa mente, né, imaginativa, e ela começa a imaginar tudo que Marta poderia estar pensando. Onde está Maria? Alguém viu? Ela pergunta a um servo, apressando. Se Maria trocasse os lençóis, Marta poderia ter para moldar o que... Ah, tá. Se Maria trocasse os lençóis, Marta poderia ter tempo para moldar o queijo em forma de arca, esculpir as frutas, como pequenos animais, marchando 2 a 2. Ai, gente, a mente dessa Joana é muito engraçada. Produções dessas magnitudes requerem a habilidade de uma mestra em planejamentos. E Marta é uma administradora extraordinária. Sou a mais velha da família. Agora ela está falando dela, a Joana aqui. Talvez seja por isso que eu compreenda quão frustrada Marta deve ter se sentido quando finalmente encontrou Maria. A casa inteira está em alvoroço, agitada para receber o mestre mais famoso do seu tempo. Provavelmente o próximo rei de Israel. Posso enxergar a raiva que ferve dentro de Marta ao olhar a sua irmã preguiçosa. É claro que a perspectiva de Marta
era uma. Você vai ver depois a perspectiva de Jesus, né? Aqui ela tá conjecturando e imaginando o sentimento que estava dentro de Marta. Então Joana fala assim, ó, por enxergar, ó, posso enxergar, a Joana fala, a raiva que ferve dentro de Marta ao olhar a sua irmã preguiçosa sentada aos pés do mestre na sala de estar. É muito simples, com tantas coisas a serem feitas. Lá está sentada a pequena Marta, muito teimosa. Olha aí, olha que legal, gente. Esse livro é muito bom. Muito teimosa, participando de uma reunião somente para homens. Pior, parece ignorar Marta gesticulando no corredor. Olha, você imagina. Joana está imaginando Maria quedada-se aos pés de Jesus. E Marta aqui no corredor, assim, ó. Vamos, filha. Ó, vamos. O que você tá fazendo aí? Tipo, a conjecturação, gesticulando. Bora. O que você tá fazendo aí sentado? Olha o tanto de coisa que tem pra gente fazer. E outra, aí é só um lugar de homem. O que você tá fazendo aí, minha filha? A nossa parte é aqui, é na cozinha, é no serviço. Gente, é muito legal. Conjecturando. Gesticulando, né? Do corredor. Marta tenta tossir, vamos dizer assim, chega até lançar mão de sua arma mais eficaz, o olhar de raiva. Pensa, você imagina, né? Aqui Joana tá imaginando a situação. Pensa, essa Marta, ela gesticulando, ela tipo, Maria, presta atenção aqui, eu tô falando pra você que não tá na hora. Tipo assim, né? E ela chega até usar a sua arma mais eficaz. Já, gente, uma arma mais eficaz do que um olhar assim, ó. Imagina! Você imagina agora o rosto, né? Dessa Marta. Né? Gente, é muito legal esse livro. Olhando do seu olhar de raiva. Famoso por intimidar os homens, né? Quando a mulher olha assim, né? Dentro de casa. Os homens tremem, né? Ficam com medo, ó. Mas nada do que fazia era capaz de surtir efeito em sua irmãzinha. Maria só tinha olhos para Jesus. Já em seu limite, Marta faz algo inédito. Interrompe a reunião dos rapazes, certa de que Jesus ficará do seu lado. Ou seja, ela estava correta, né? Na mente dela, claro. Afinal, o lugar da mulher é na cozinha. Isso aqui é a Joana conjecturando aí, porque Marta interrompeu aí a reunião de Jesus com os seus discípulos, né? Sua irmã Maria deveria estar ajudando a preparar a refeição. Marta percebe que há uma espada afiada em sua voz, mas Jesus vai compreender. Ela sabe mais do que ninguém o significado de carregar o peso do mundo. É claro que você não encontrará tudo isso na Bíblia. Lucas dedicou apenas 4 versículos para um acontecimento destinado a mudar a vida de Marta para sempre. E a minha também. Aí, a sua também? Eu vou grifar. E a minha também. Eu vou grifar, porque Joana, ela faz aí umas aplicações, né? Uns comentários pessoais que cabe pra gente quando a gente entra no texto. E a sua? Se permitir que essa verdade fundamental penetre no seu coração. Em vez de aplaudir Marta, Jesus gentilmente a responde, dizendo-lhe que Maria havia escolhido a boa parte. Ou, como diz outra tradução, Maria escolheu a melhor parte. Aí ela coloca a versão que ela usou. A melhor parte, Marta deve ter repetido sem acreditar. Ou seja, ela deve ter falado, na hora que Jesus falou assim, Maria escolheu a melhor parte ou a boa parte, depende da tradução, né? A Joana, ela pensa, Marta deve ter repetido a frase, a melhor parte para Jesus, né? Pensa a cara de Marta, Marta deve ter repetido sem acreditar. A melhor parte, de novo, ela repetiu. É o que digo. Aí Jesus fala a melhor parte. Né? Vamos imaginar Marta dizendo para ele a melhor parte. E aí Jesus dizendo a melhor parte. Aí ele vai explicar. É o que digo a Deus em meio à minha pressa de fazer tudo isso. Né? Jesus fala a melhor parte, aí Joana entra aqui, porque ela abre aspas, então a fala de Jesus, em cima a fala de Marta, e depois ela continua a fala dela.
É o que eu digo a Deus em meio à minha pressa de fazer tudo. Quer dizer que há mais? Eu tenho que fazer mais. Não, chega a resposta ao meu cansado coração. As palavras de Jesus, descritas em Lucas 10, são inacreditavelmente libertadoras para aqueles que se ocupam com os trabalhos árduos desta vida. Não é mais o que ele requer de nós. De fato, pode ser menos. Então, ela está fazendo uma alusão aqui à fala de Jesus, né? E trazendo pra gente o que ela entendeu e o que ela pensa sobre, né? E eu também penso como ela. Será que às vezes Jesus, ele não tá requerendo mais como a gente pensa? Eu preciso de fazer mais, eu preciso de fazer mais. Mas às vezes ele tá requerendo um pouco menos, ou seja, desacelerar um pouco, né? E dar um pouco mais de atenção às suas palavras, estar mais com Jesus. Eu coloquei em uma das postagens, o que adianta eu dizer que amo a Deus, né? Eu amar a Deus e não estar com Deus, né? Ter tempo para Deus, né? Estar com tempo, porque trabalhar para Deus não é a mesma coisa de estar com Deus ou ter tempo para Deus, né? Então, na correria dessa vida cristã religiosa, né? Às vezes a religiosidade, ela não é ruim, porque religiosidade é ir à igreja de maneira corriqueira, né? De pontualmente ir à igreja, ter os seus devocionais, as suas leituras, né? Isso é importante, isso é precioso. Mas quando a gente olha pela parte de estar com Deus, sabe aquele momento que você separa realmente para Deus, que você deseja o seu amado, que você quer sentir o cheiro do seu rei, que você quer estar no colo do seu Jesus, que você quer cair debruçada, quedada aos pés dele? Então, é esses momentos que a Joana tá falando aqui, que pode ser que Jesus estava falando para Marta, né? Que há coisas que ele não tá requerendo dela. Vamos lá? Um coração de Maria. Agora ela vai trazer a perspectiva de Maria aqui, né? Joana vai dizer. A Bíblia não nos fala muito a respeito de Marta e Maria, porque é pequeno, né? Ele usa só o Lucas 10, 38 ao 42 para falar da história das duas. João 11, 1, 44 e João 12, 1 ao 11. É o que fala, né, delas, né? Mas, claro que não somente dessa situação. Fala de Lázaro, né? Fala de uma outra situação de Marta e Maria. Mas, através desses breves relatos, um quadro fascinante se revela sobre como devia ser a vida naquela casa em Betânia. Hífen, ela abre. E como a vida sempre se mostra para nós. Dizem que a adversidade é o tempero da vida. Será? Deve ser por essa razão que Deus, às vezes, coloca pessoas com personalidades tão diferentes na mesma família. Então, será que a diversidade é o tempero da vida? Será que o que tempera a nossa vida, o que deixa a nossa vida divertida, são pessoas diferentes de nós? É isso que ela está dizendo aqui, ó. Na nossa família, ou no nosso caminhar, na nossa vida, ou no nosso dia a dia. Ou então, ele está tentando nos preparar para o casamento. Maria era, porque você casa realmente com alguém totalmente diferente de você, sempre assim, nunca é diferente, irmão, sempre é assim. A pessoa que você casa sempre vai ter uma outra criação, um outro pensamento, uma outra vertente de vida, né, e você, né, vai se juntar com essa pessoa. Será que Jesus está te preparando para o casamento quando ele coloca pessoas diferenciadas na sua vida, no seu caminho? Não sei, né? Maria era a luz do sol para os trovões de Marta. Era o breque, ou seja, ela abre parênteses, freio, né? Fecha parênteses, para a locomotiva de Marta. Ou seja, Marta naquele corre-corre, quem era o breque, quem era o freio era Maria. Ou naqueles dias de tempestade, de trovão, né? Maria era o sol de Marta. Vamos dizer assim que ela era a calmaria de Marta. A inclinação de Maria era deslizar pela vida, parando para cheirar as rosas. Marta era mais propensa ao colher as rosas. Era cortar rapidamente os talos em ângulos e ajeitá-las no vaso como os cravos de amor.
e as samambaias, vamos dizer assim. Então Maria tinha uma personalidade de parar, cheirar as flores, olhar as cores das flores. Ai, que maravilhosas. Marta não, Marta já não olhava a cor, não olhava o cheiro, nada. Ela já chegava, cortava no talo e já arrumava nos vasos, já enchia os vasos. Olha, são duas pessoas totalmente diferenciadas na sua maneira de ser, né? Cada personalidade e talento tem seus pontos fortes e fracos, né? E aí Deus, somos todas diferentes e foi assim mesmo que Deus nos criou, né? Como a gente vai dizer aí? Não há como dizer que uma está certa ou outra está errada. Cada personalidade e talento tem os seus pontos fortes e fracos, suas glórias e tentações, tá? Acho interessante que quando Jesus corrigiu Marta, não disse porque você não pode ser mais parecida como sua irmã Maria. É uma pergunta. Ele quando encontrou com Marta, quando Marta fez a sua objeção aí da atitude de Maria, né, deitada aos pés de Jesus, e por que ela não estava ajudando, Jesus não falou para ela assim, Marta, por que você não pode parecer um pouco mais com a sua irmã Maria, né? Ele não fez isso. Ele sabia que Marta nunca seria Maria e Maria nunca seria Marta. Mas quando ambas estivessem diante de uma mesma escolha, de trabalhar ou de adorar, Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Para mim, isso implica, aí já é Joana falando. Para mim, isso implica que a melhor parte estava disponível tanto para Marta como para Maria. E está à disposição de cada um de nós. Não obstante nossa personalidade e talentos, não obstante a nossa personalidade e talentos, é uma escolha que cada um deve de nós pode fazer. É uma escolha que cada uma de nós deve fazer. É verdade que, sob o ponto de vista da personalidade, a escolha deve ter sido mais fácil para Maria do que para Marta. Por quê? Porque a personalidade de Maria já era assim, né? Então, provavelmente, aqui Joana está falando que deve ter sido muito mais fácil para Maria escolher essa parte. Maria parece ser mais propensa a caminhar sobre o orvalho da manhã do que ser levada pelas obrigações cotidianas, né? Então, Maria já tinha essa personalidade mais sensibilizada, não se importava muito com as coisas, sabe? Né? Ela se importava mais com essa parte, vamos dizer assim, depois eu faço as obrigações. Primeiro o meu coração, primeiro eu, primeiro sentir a brisa, né? Primeiro aproveitar o frescor da manhã, depois eu faço meus afazeres. Vamos dizer assim, que é o que Maria está dizendo. Ou que é o que Joana está dizendo. Tenho certeza de que quando Jesus chegou de modo inesperado naquela tarde, Maria provavelmente começou a servir as visitas. É lógico que Maria deve ter começado, né, a fazer o que deveria ter sido feito, como havia feito muitas vezes antes, né? Posso vê-la pegando os cajados, enquanto os discípulos se espalham pela casa bem arrumada de sua irmã, encoberta por mantos e sacos de viagem. Observa o homem que a cativou o coração de Israel com suas palavras. E ela observava Jesus, vamos dizer assim, falando. E pode ser que ali, no corre-corre, Maria também já estava fazendo algumas coisas, pegando os cajados, recebendo as visitas, né? E ela começa a ouvir a voz de Jesus. Há tanta alegria, encanto nele, ela ficou perplexa, né, com o encanto de Jesus, que é impossível não ser atraído para esse homem, né? Joana, ela começa a imaginar agora a perspectiva de Maria, né, em cima dessa personalidade que ela tinha. Jesus poderia ser o Messias sobre quem as pessoas falavam, ou seja, Maria, ela estava inclinada, ela estava totalmente tomada, né, pelo encanto de Jesus, né? E ele era o mestre que todo mundo falava, o Messias, afinal de contas, né? Mas esse homem que admira a tapeçaria feita por ela, que a liberta de sua timidez e que faz parte do círculo de amigos íntimos, poderia ser de fato o Filho de Deus, né? Porque em algumas outras passagens falam que Jesus é amigo, né, da família de Marta e Maria, tanto que elas eram irmãs de Lázaro, né? E Cristo chora pela morte de Lázaro. Quando a gente conhece a palavra de Deus, vai ficar mais fácil as leituras dos livros, porque a gente começa a entender por que aqui a Joana fala que ele fazia realmente parte do ciclo de amizade íntimos de Marta e Maria, né? Mas também ele poderia ser, ou seja, a indagação na mente, ele poderia ser de fato o Filho de Deus, né? Ela coloca os pertences dos discípulos em um canto e se apressa em servir vinho ao grupo sedento. Entre eles há uma tranquilidade, uma
camaradagem genuína. Os homens riem das brincadeiras dos outros, enquanto tiram a poeira dos pés com o líquido providenciados por ela. Só até aqui, porque a gente já está avançado no tempo. Eu achei muito importante trazer para vocês essa parte, né, essa leitura. E a gente continua, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima.